Corpo, alma e espírito. Você já ouviu falar essa expressão e sabe como ela interfere na sua vida? Meu nome é pastor Flávio da Mata e eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia diz que nós somos formados de corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele diz o seguinte: que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam encontrados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso eu, a nossa pessoa completa, é formada de corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo. O corpo é a parte mais externa, mais perceptível do nosso ser. É a parte corruptível, a parte mortal, é a parte que foi feita do pó da terra. E entra em contato com ela, e nela nós percebemos o mundo exterior. O corpo é onde estão os nossos tecidos, os nossos órgãos, os nossos sentidos. Através dos sentidos, nós percebemos o mundo e todas as informações à nossa volta. Através da visão, do paladar, do olfato, do tato e da visão, nós percebemos o mundo exterior, o mundo físico que nos rodeia, e nós interagimos nesse mundo. No corpo, nós temos dois tipos de constituintes. O primeiro constituinte do corpo é a nossa matéria orgânica. São os átomos, o sangue, as células, os órgãos, todos os componentes dessa estrutura chamada corpo. Mas no corpo também há uma parte instintiva que faz parte dele. Os cientistas chamam isso de sistema límbico. O sistema límbico é onde se localiza os prazeres, a sede da sobrevivência do ser humano. Já a nossa alma é a parte nossa racional, é o nosso intelecto, é onde nós pensamos, é onde nós refletimos, é onde nós sonhamos, é onde nós traçamos o nosso projeto. A alma se localiza dentro do nosso corpo. A alma, também chamada de psique humana, é nela que está todos os seus pensamentos racionais. Essa alma, ela vive em conflito com o corpo. Vou te dar um exemplo. Você ouve seu despertador tocando às 6 horas da manhã, às 5 horas da manhã. A sua alma, a sua mente, o seu raciocínio lógico diz para você que você precisa levantar, que é o melhor para você. Mas o seu corpo, lá no sistema límbico, lá na sua sede de desejos, ele quer continuar dormindo, quer continuar deitado, quer continuar confortável. Outra situação, os vícios, uma pessoa alcoólatra. A mente dela diz para ela que não é para ela beber, que aquilo faz mal, que destrói a sua família. Mas o seu corpo, lá na sua paixão, lá no seu sistema de prazer, diz para ele que aquilo é necessário. E nessa luta da alma com o corpo, normalmente o corpo leva vantagem. Por isso, nós não conseguimos fazer aquilo que nós queremos e vivemos vidas muito menores do que aquelas que nós sonhamos. Esse é o conflito primário do homem, um conflito da alma com o corpo. É o conflito mais perceptível. Só que existe uma outra parte do nosso corpo, um terceiro componente, que é chamado de espírito. É a parte que foi soprada em nós quando Deus criou o homem. O espírito, ele vive dentro de nós e comunica com a nossa alma. O espírito, parte do nosso ser, que se comunica com Deus. Através do espírito, nós percebemos todas as coisas espirituais. Pastor, mas por que é importante saber disso? É importante porque você tem um conflito dentro de si. Você tem uma alma, que é o seu sistema lógico, o seu sistema racional, onde você determina os seus projetos, os seus sonhos. Mas essa alma, ela vive ligada a duas outras instâncias, ao seu corpo, que só quer o prazer, que só quer sobreviver, e ao seu espírito, que está subjugado no seu ser. E normalmente nós vivemos uma vida dominada pelo corpo ou dominada pela carne, como a Bíblia diz. E é muito importante que nós saibamos disso. Porque se eu quiser viver uma vida vitoriosa, eu não posso ser dominado pelo meu corpo, nem sequer dominado pela minha mente, pelo meu raciocínio. Por quê? Porque o mundo em que eu vivo não é um mundo lógico, não é um mundo físico. O mundo que eu vivo, que você vive, é um mundo espiritual. E esse mundo espiritual governa esse mundo físico. Então não adianta eu querer vencer nesse mundo guiado pelas coisas físicas, porque tudo que nele há é guiado, é governado pelas coisas espirituais. Outra coisa que precisamos saber é que todos os problemas que nós vivemos são problemas espirituais. Esses problemas espirituais podem se manifestar no nosso corpo, podem se manifestar na nossa alma,
podem se manifestar na nossa vida financeira, podem se manifestar na nossa família, podem se manifestar nas nossas relações. Todos os nossos problemas têm um componente espiritual. Não adianta eu tentar resolvê-los simplesmente com a minha psique, simplesmente com o meu raciocínio, com a minha lógica. Eu preciso ter discernimento espiritual. Por isso é muito importante eu aprender e ter sensibilidade no meu espírito para ser conduzido por ele, para que eu consiga resolver esses problemas na minha vida. Somente quando a alma assume uma posição humilde, uma posição inferior, é que o homem pode ser guiado pelo Espírito. A alma tem o poder de escolha entre ceder à carne e ser guiada pelo Espírito. Isso explica o livre-arbítrio do homem. Nós temos o poder de escolher que vida queremos ter. Se uma vida guiada pelo Espírito ou uma vida dominada pela carne ou pelo nosso corpo. E eu vou só conseguir vencer nesse mundo se o meu espírito me direcionar na direção certa. E nós, na maioria das vezes, somos incompetentes espiritualmente. Por quê? Porque aprendemos português, matemática, aprendemos todas as ciências naturais, aprendemos o relacionamento com as outras pessoas, mas muitas poucas vezes nos é ensinado a viver a nossa vida espiritual, que é uma parte fundamental e essencial do nosso ser. Nós não aprendemos a dar voz a esse Espírito, a ouvir a voz do Espírito e principalmente que o nosso Espírito comunique com o Espírito de Deus. Todo ser deseja o que conhece. É impossível nós desejar o que não conhecemos. O seu corpo só conhece o prazer e ele quer esse prazer. O seu espírito conhece a Deus e é Deus que ele quer. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, deu-nos a capacidade de regeneração, de salvação, de justificação e podermos de novo ser guiados pelo Espírito. E ele ainda nos deu um consolador, o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar no nosso espírito e ensinar o nosso espírito a viver uma vida na direção certa. Se você quiser ter uma vida vitoriosa, você tem que aprender o seu espírito governar a sua alma, que passará a governar o seu corpo. Quando nós não temos consciência disso, há um corpo que governa a nossa alma, que governa o nosso espírito, e nós vivemos vidas miseráveis. Deus tem esse projeto para nós. Foi assim que nós fomos criados lá no Jardim do Éden. Um espírito que governa a alma, que governa o corpo. E esse é o projeto de Deus para você. Quer aprender mais sobre isso? Dê um like nesse vídeo, siga esse perfil, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu acredito que você vai ser muito vencedor se você abrir o seu coração e com a sua mente você aprender e buscar mais de como ter uma vida guiada pelo Espírito. Há um lugar onde se aprende isso? Sim, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos ensina tudo o que precisamos saber para que nós possamos viver uma vida vitoriosa no Espírito. É lá que você vai encontrar tudo o que você precisa para viver uma vida mais que vencedora. Na Palavra de Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.